Muitas pessoas passam por muitas provas nessa vida, tantas que, se não existisse uma força maior que as amparasse, não continuariam nem mesmo a existir neste plano atual que todos nós nos encontramos. Muitas tentam fazer de tudo para agradar, mas ainda assim não recebem o valor devido ou nem sequer o reconhecimento de suas boas atitudes, chegando até mesmo a serem excluídas e rejeitadas. Outras ainda escutam que não são e nunca serão alguém nessa vida. E, inclusive, são motivos de chacota para a família, os parentes, sendo totalmente desprezadas por aqueles que deveriam estar ao lado, lhes dando amor, carinho, apoio, conselhos. Mas, ao invés disso, recebem xingamentos, pragas, humilhações. E tem quem passe por tudo isso. Por conta disso, muitas se afogam nos abismos do álcool e das drogas. Algumas chegam a sair de casa, indo viver nas ruas, por não aguentarem a pressão familiar na qual estão inseridas. Não é preciso nem dizer o quão grande é o sofrimento e a solidão de quem passa por estas situações, que aparentemente sejam sem motivo para tal, ainda mais quando sofrem desde crianças. Este ser cresce se sentindo sozinho, abandonado, carente, e passa a procurar por pessoas que lhes dê ao menos alguns momentos de atenção. Acontece que, na maioria das vezes, encontram pessoas na mesma situação ou até em situações piores, e ao invés de ajudarem, acabam deteriorando ainda mais a autoconfiança e levando a pessoa a se afundar cada vez mais. E é onde os vícios começam, seja na fase pré-adolescente, adolescente, adulta, enfim, não importa a fase, mas uma coisa é certa: independente de tudo, todos nós, em algum momento da vida, já nos perguntamos o porquê sofremos com tantas coisas e por que passamos por tantas provas. Quando o sofrimento vem através daqueles que são do nosso próprio sangue, se torna ainda mais difícil de compreender. Pensando nisso tudo, trago nesse vídeo explicações espirituais sobre o sofrimento. Todos somos espíritos, sejamos encarnados ou desencarnados. Estamos na grande escola chamada evolução, uma escola infinita. Cientistas e filósofos, ao longo do tempo, apresentaram teses sobre a infinitude do universo, dentre os quais cito o cientista Thomas Davis e o filósofo Giordano Bruno. Também o inventor da escrita, da alquimia, da magia e dos saberes ocultos, Hermes Trismegisto, que viveu entre 2500 e 1500 antes da Era Comum. Autor da Hermética, que é uma série de escritos que serviu de base para vários sistemas filosóficos conhecidos como hermetismo. Disse ele em uma de suas leis, mais precisamente a terceira, chamada de Lei da Vibração, que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. A física diz, através do determinismo, que o universo define tanto a história passada quanto a evolução futura, ou seja, tudo evolui para um progresso, mas o futuro depende do passado. Nós fazemos parte do universo, então tudo que vivemos são resultados de nossas ações passadas, mesmo que nossas ações não tenham sido praticadas na vida atual. O físico e matemático Isaac Newton provou em sua terceira lei que toda ação tem uma reação. Nossos sofrimentos e até alegrias são reações que nós mesmos atraímos para nós. O químico Lavoisier disse certa vez que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Dentro disso, podemos citar a quarta lei hermética, que diz que o ódio e o amor fazem parte do mesmo sentimento em diferentes graus. Essa lei explica que tudo é duplo,
e tem dois polos, negativo e positivo, que um está intrínseco no outro e por isso podem ser reconciliados, que nada é absoluto, nem mesmo as verdades que acreditamos são totalmente verdades. Isso é certo porque o que pode ser a realidade de alguns pode não ser a mesma de outros, ainda que se trate, muitas vezes, de uma mesma situação. Tudo depende da compreensão dos fatos, depende do ângulo de visão, mas nada existe sem um propósito, nada é por um acaso. Podemos então dizer que todo sofrimento que aparentemente não exista causa, tem sim uma razão, mesmo que esteja encoberta. O que não encontramos ainda respostas não significa que não exista. Uma das provas disso é a inteligência e a capacidade que Deus dá ao homem para estudar e descobrir curas de doenças que no passado já ceifaram a vida de muitos e agora não mais, devido às descobertas. Se estamos vivendo algo que não tem lógica para nós, não significa que não exista essa lógica, apenas que ainda não encontramos tal razão. Podemos não saber as causas de nosso sofrimento nessa atual encarnação, mas isso não significa que sejamos totalmente vítimas. Certamente, são reações de vidas passadas, resultados de nossas ações e que agora se refletem em nossa vida atual. E certamente também, aqueles que nos fazem sofrer são os que fizemos sofrer em um determinado momento de nossa existência. E por que o mecanismo ocorre desta forma? Para explicar isso, é preciso compreendermos um pouco de onde viemos e como somos. Segundo os espíritos que Allan Kardec consultou em sua pesquisa sobre o magnetismo, no qual as respostas resultaram em seu primeiro livro, O Livro dos Espíritos, existem 5 tipologias de mundos habitados, que são mundos primitivos, mundos de prova e expiações, mundos de regeneração, mundos ditosos ou felizes e mundos divinos ou celestes. A vida no corpo, ou seja, as primeiras encarnações corpóreas, começam em planetas primitivos, onde habitam seres primitivos com senso moral pouco desenvolvido. Estes são planetas recém-formados, e a Terra já foi um desses planetas. Basta recordarmos dos primeiros habitantes, que, segundo dizem, foram os hominídeos, linhagem dos Homo sapiens. Recordarmos como eles eram, como era o comportamento deles, e recordarmos que nos descendemos deles. Segundo a ciência, os Homo sapiens surgiram na África há cerca de 200 mil anos, e apenas há 50 mil antes de Cristo é que fomos adquirindo comportamentos próximos aos que hoje temos. A Terra, tal como está, ainda é considerada um planeta de provas e expiações, embora estejamos vivendo um momento de transição do planeta, tal como passamos quando a Terra ainda era um planeta primitivo. Mas ainda encontramos muita maldade, misérias e enfermidades de todos os tipos. Por comparação, é possível ter uma ideia de como são os mundos inferiores à Terra, onde ocorrem as primeiras encarnações corpóreas. As provas e expiações são necessárias à nossa evolução, pois nos impulsionam para o estágio mais avançado da existência do Espírito eterno que somos. E assim como precisamos entrar em uma escola para aprendermos do beabá a ler e a escrever, até chegarmos a uma formação acadêmica, as provas evolutivas são os obstáculos e testes que precisamos passar. E as expiações são os resultados das faltas que foram cometidas por nós em vidas anteriores. E assim como somos reprovados na escola e precisamos refazer a série ou o curso, também somos reprovados em nossa evolução e precisamos reencarnar até que aprendamos com nossos erros e escolhas. Fica fácil, então, entendermos de onde vêm muitos de nossos sofrimentos. Não significa, porém, que estamos na Terra pela primeira vez e nem mesmo que na vida anterior estivemos propriamente encarnados em mundos primitivos.
Isso vai depender de quantas vezes tivemos experiências corpóreas. Porque, como já dito, quanto mais evoluímos, mais vamos nos adiantando, inclusive indo para planetas superiores. Então, podemos ter reencarnado em planetas como a Terra ou até mesmo na Terra. Kardec fez as seguintes perguntas aos espíritos e obteve respostas. Nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? Não, mas nos diferentes mundos. As deste globo não são as primeiras nem as últimas, porém as mais materiais e distantes da perfeição. A cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo a outro, ou pode viver muitas vidas no mesmo globo. Pode reviver muitas vezes num mesmo globo, se não estiver bastante adiantada para passar a um mundo superior. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. Reencarnamos quantas vezes forem necessárias para a nossa evolução. Em algumas encarnações, progredimos muito, em outras, nem tanto, e em outras ainda podemos estacionar nossos aprendizados evolutivos. E quando isso ocorre, nos arrastamos pelo progresso, que muitas vezes nos leva à dor e ao sofrimento. Nunca retrocedemos na evolução, porque uma vez que aprendemos, está aprendido. E conforme vimos no início do vídeo, o universo não é estático, está em constante evolução. E nós somos parte do universo. O quanto sofremos, o que demoramos ou até não conseguimos aprender, as pessoas que magoamos, as tristezas que tivemos, os acessos de ódio e de loucura, o que fizemos de errado, o que deixamos de fazer e as experiências que nos marcaram influenciam no que vivemos hoje. A vida é um processo dentro do determinismo divino de evoluirmos e conquistarmos gradativamente novos níveis de entendimento, capacidade e felicidade. E a reencarnação é um instrumento dessa evolução. Ocorre em todos os aspectos e direções, sintetizadas pelas expressões intelectuais e emocionais. Nossa origem é a dimensão espiritual, ou seja, no espírito que somos atualmente. O espírito aprende e evolui em qualquer lugar que esteja. As encarnações são como uma escola que passamos algum tempo para aprender algumas lições, mas não todas, pois temos muita coisa a aprender e precisamos de escolas diferentes. Inicialmente, os espíritos tendem a precisar encarnar mais vezes, para no final, ou mais adiante da evolução atual, não ter tanta necessidade. Existem espíritos tão desequilibrados que permanecem sem encarnar por séculos. O bem da verdade é que o número de espíritos aguardando para encarnar é 3 vezes maior que o número de encarnados. Por isso, é muito importante aproveitarmos essa oportunidade que estamos encarnados para progredirmos o máximo que pudermos. Pois quanto mais evoluímos, mais nossas atribulações e sofrimentos vão se tornando menores. E assim, vamos passando para mundos mais evoluídos, até que, por fim, cheguemos nos mundos divinos ou celestes, que são a morada de espíritos depurados, onde o bem é a única realidade. E todos, sem exceção, estamos condicionados a isso. Só depende de nós mesmos chegarmos mais cedo ou mais tarde.
Nem Deus, nem espiritualidade superior nos coloca na Terra e diz: pronto, agora você se vira e evolui se quiser ir para um lugar melhor. Ao contrário, colocam em nosso dia a dia oportunidades de evolução, inclusive através de pessoas que estão na Terra em missão de nos ajudar a evoluir. Basta a nós mesmos aproveitarmos tais oportunidades. Até aqui, falamos de pessoas que sofrem, mas existem pessoas que aparentemente não sofrem tanto. Por conta disso, sempre questionamos do porquê a vida é injusta com muitos e tão generosa com outros. E o Evangelho segundo o Espiritismo também nos esclarece isso. Explica que nem todos os espíritos encarnados aqui na Terra estão para expiação, e que existem os que estão para nos ajudar na evolução. As raças a que chamais selvagens, são formadas de espíritos que apenas saíram da infância, e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. São raças que se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares. Algumas das quais han podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Elas estão aqui para nos ajudar e não para evoluir por nós, pois nossa evolução é individual. Nossa rebeldia em não entendermos isso e colocarmos a culpa nos outros por nossos infortúnios, não somente atrasa nossa evolução, como nos faz arrastar mais sofrimentos para essa e para futuras encarnações. Espero que eu tenha conseguido explicar o porquê tantos sofrem muito, outros nem tanto e outros ainda menos. E espero também que tenha gostado do vídeo. Se gostou, curta, comente, compartilhe, me siga para mais assuntos sobre a espiritualidade e sobre o místico. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e clique no sininho na opção Todas para receber todas as notificações. Sou Elvira Bastos, médium sensitiva de berço, e entre algumas das minhas mediunidades, cito as mais ostensivas, que são a cura, a vidência, os efeitos físicos e a incorporação. Sou terapeuta holística, palestrante, maga e sacerdotisa na alta magia. Ministro cursos de desenvolvimento mediúnico e de magias online. Realizo consultas e trabalhos espirituais, hipnoses e radiestesias. Caso deseje, entre em contato através do WhatsApp 32 91 00 98 54. Se estiver fora do Brasil, é só colocar 55 antes do 32. Beijos de luz, que o Pai Maior te abençoe e te espero no próximo vídeo.